pensei em várias formas de como começar esse vídeo, de como contar a minha trajetória na gastronomia. E agora, aproveitando esse solzinho lindo, eu vou contar para vocês como tem sido minha jornada, como eu cheguei até onde eu estou e também todos os desafios e tentar ajudar vocês a talvez entrar em algum restaurante ou seguir alguma carreira específica. Se você já é cozinheiro ou confeiteiro, você sabe que nossa jornada não é nada fácil, né? É uma profissão bem pesada, não é uma profissão nem um pouco reconhecida, né? Então vamos começar esse vídeo contando mais ou menos tudo que eu fiz. Em 2018, mais ou menos, eu comecei a fazer alguns doces já, fazia para casa mesmo. E depois disso eu quis começar a vender, me aprimorar, começar a fazer alguns cursos, mas a maioria das coisas eu fui aprendendo sozinha mesmo. Eu estava em um emprego que eu não gostava nem um pouco, claro que eu agradecia muito por estar nesse emprego, porque depois que eu saí da escola eu já tive um emprego, graças a Deus, que me manteve bastante. Só que eu tinha muito medo, né? Naquela época eu era CLT e eu também tinha um estúdio de tatuagem. O estúdio tava se saindo muito bem, só que aí a gastronomia simplesmente entrou na minha vida pra ficar, né? E eu tive que fazer uma escolha, porque eu já tinha uma filha pequena, então eu já era CLT, aí eu saía, ia fazer tatuagem no estúdio e depois chegava em casa e eu tinha que fazer uns doces pra vender. Tava ficando muito puxado, então eu tive que escolher. Meu marido continuou fazendo tatuagens depois disso. E eu saí, comecei a estudar mais e comecei a pegar mais encomendas mesmo. Ficava até tarde trabalhando, mas mesmo assim, mesmo sabendo de muitas coisas, tinha total confiança ainda para sair daquele trabalho CLT que não tinha nada a ver comigo, né? Não tinha nada a ver com o que eu gostava de fazer. Depois de anos estudando, depois de anos tendo experiência em casa mesmo, fazendo minhas coisas, fazendo alguns workshops também, eu tive a coragem de sair de lá. E aí eu consegui um emprego na área da gastronomia e eu trabalhava com crianças mesmo. Nossa, eu amava trabalhar com eles, amava mesmo. Começou a ficar pequeno, sabe? Eu queria algo maior, eu queria mais reconhecimento. Então eu comecei a deixar meu currículo mais cheio, sabe? Então eu procurava vários cursos. Essa é uma das principais dicas que eu dou para vocês. Procurem vários cursos gratuitos online, porque às vezes você até tem o conhecimento de fazer aquilo, mas você não tem no seu currículo e é primordial, né? A primeira coisa que eles olham é isso, depois você faz o teste, né, e mostra a sua experiência, mostra o que você pode agregar na empresa. Se você pesquisar aí cursos gratuitos de gastronomia, cursos gratuitos de confeitaria, a maioria, assim, dá pra fazer um dia só e você já termina, já pega o certificado, já coloca no seu currículo. E uma coisa que eu indico todo mundo que tá procurando emprego é se cadastrar na Cato. Eu não sei se vocês conhecem, mas foi por lá que eu consegui esses 2 empregos que eu tive na gastronomia, que eu entrei, né, pro ramo da gastronomia. Inclusive, o primeiro eu não tinha experiência nenhuma e a minha antiga chefe me aceitou mesmo sem minha experiência no currículo. Eu só tinha alguns cursos, eu tinha, claro, fotos de trabalhos, mas ela me aceitou. E foi gratificante, assim, eu só tenho a agradecer a ela, porque ela que me deu a entrada pro mundo da gastronomia, né, e foi muito bom pra mim. E daí eu consegui ficar numa cozinha só eu conseguia fazer todos os cardápios, eu lidava com as etiquetas, lidava com os pedidos, com tudo. Com a quantidade que eu tinha que fazer, tudo. Fazia festas também, e isso me deu uma confiança muito grande. Eu sabia que aquilo era pra mim, que eu gostava muito. Eu gostava muito de trabalhar com crianças, e eu ainda penso um dia em, quem sabe, dar cursos para crianças, dar aulas para as crianças, né? Porque eu acho que é um público que a gente tem que
a gente tem que dar mais valor, sabe? Não deixar as crianças se perderem nas coisas que estão aparecendo por aí, né? Coisas que não valem a pena falar aqui, mas eu acho muito legal. Inclusive, tem muitas associações que aceitam pessoas como voluntárias, então eu indico bastante até para vocês pegarem uma experiência. Depois que eu decidi que eu ia aumentar assim o meu currículo, comecei a estudar bastante. Eu já estava fazendo uma faculdade EAD, mas por lá eu não aprendia muita coisa, sabe? Eu queria mais o certificado mesmo. Pra mim era o que valia mais, porque a faculdade de gastronomia presencial era muito cara e eu não conseguia pagar. Então, só que eu acabei que eu não terminei essa faculdade. Eu tava no último semestre, mas eu não terminei. E aí eu comecei a fazer os cursos online mesmo. Alguns cursos que assim, meio que PDF, e alguns tinham vídeos também, outros não. Eu ia colocando no meu currículo. Um que eu indico bastante é o site da Educa Mais, e eu indico pra todo mundo. Tem outros também, tem assim muitos mesmo. Eu posso depois mostrar pra vocês como era o meu currículo. Agora eu não trabalho mais pros outros, não lido muito com isso de currículo, assim, não tá atualizado, sabe? Mas eu posso mostrar pra vocês qual eu usava. Enfim, depois de eu ter pela Cato mesmo, eu achei algumas vagas, e aí eu fui mandando tal, as que eu achava legal, as que dava mais ou menos com o meu perfil. E aí eu mandei pra esse restaurante, um restaurante bem renomado, e eu nem imaginei que eles iam me chamar, assim, sabe? Eu só mandei, e era pra confeitaria, então falei, nossa, que sonho, né? Quem sabe um dia. E aí me chamaram, eu respondi, fui lá fazer o teste. O teste foi de, se eu não me engano, 3 dias de teste. E assim, eu fui... Sabe quando você tá com muito medo e mesmo assim você vai? E assim, foi incrível. Foi uma experiência muito incrível. E eu falei assim, cara, se eu entrar aqui, mesmo se eles não quiserem me pagar nada, eu quero entrar de qualquer jeito. E logo de cara eu gostei bastante. É puxado, é muito puxado, gente. Pra quem já trabalhou, assim, em restaurante que são renomados, que tem estrela Michelin, é muito puxado e você não pode errar nada, Isso aí eu vou contar já já. Já já eu conto pra vocês. Então, logo de cara, uma dica que eu dou pra vocês é, cara, se joguem, porque vale a pena você participar de algumas experiências, já que a gastronomia tem tantas áreas pra gente, né? Então é maravilhoso você poder escolher o que você gosta. Eu gosto muito de confeitaria e eu gosto também muito de panificação. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com os dois aqui agora, da onde eu trabalho pra mim mesma. Depois de um tempo eu saí de lá. Depois eu vou explicar pra vocês também porque eu saí de lá. Mas cada um tem sua jornada, cada um sabe a sua história, então eu tenho muito orgulho da minha e espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se gostou, comenta como tá sendo sua jornada, se você tá começando, se você quer começar a entrar na gastronomia. Eu fico muito feliz de quanto mais gente melhor, né? E quanto mais pessoas mostrarem o seu talento, quem sabe um dia a gente pode ser mais reconhecido, né? Depois desses 3 testes, eu finalmente entrei. E aí eu tava extremamente nervosa já. Eu falei, meu Deus, eu tenho que mostrar, assim, tudo que eu sei pra eles. Mas chegou lá, eles me ensinaram tudo. Assim, a confeiteira que trabalhou comigo, as 2 confeiteiras são maravilhosas, assim, não tem nem o que falar. Eles passam totalmente as técnicas pra vocês. E assim, você não precisa ficar com medo que você não saiba, porque o que você não sabe, você vai aprender, cara. Se você não sabe, você senta, pesquisa, você testa na sua casa, você estuda. Eu tinha um livrinho, assim, eu tenho ainda um caderno que eu fazia os desenhos de todos os pratos pra eu lembrar como eram a montagem deles, porque era muito específico, então eu não podia errar nada. Gente, é maravilhoso. Eu amava demais trabalhar em restaurante,
demais, demais. E todas as pessoas se davam super bem. Tipo assim, eu fiquei uns 8, 9 meses lá e assim, todo mundo se dava muito bem e eu falava com todo mundo. Só que assim, era muito longe da minha casa, muito, muito longe. Como eu disse, eu tenho uma filha, né? Então eu já fiquei no turno da manhã, eu já fiquei no turno da noite e eu ficava às vezes liderando a confeitaria, porque elas entravam de férias e tal, e eu liderava a confeitaria. E aí eu tinha que também treinar estagiários. Inclusive é uma forma de vocês entrarem também sendo estagiários. Tem muito restaurante que aceita estagiário e é bem legal, gente. É muito legal, uma experiência incrível. E eu conheci vários estagiários assim que eu vou guardar no meu coração pra sempre. Eu tenho contato com todo mundo ainda dos estagiários e eles são maravilhosos assim. E você vê a evolução, sabe? Você vê a evolução da pessoa em pouco tempo. Algumas pessoas assim nasceram para isso e vão assim ter um caminho bem trilhado, bem bonito na área da gastronomia. E o que eu fazia lá? Eu era confeiteira auxiliar lá, mas eu fazia tudo, gente, eu fazia tudo. Eu chegava, eu arrumava, eu fazia café, eu começava a fazer algumas preparações, aí eu tinha um caderninho, né, que eu e a confeiteira lá, a gente fazia, tipo, um checklist do que a gente tinha que fazer durante o dia, e a gente, tipo, riscava, toda hora riscava, assim, fiz isso, fiz isso, fiz isso. A gente chegava, eu chegava primeiro, na verdade, aí eu já marcava tudo que eu tinha que fazer nesse checklist, tudo que faltava, tudo que tava acabando, tudo que tava vencido, e todos os dias a gente trocava etiquetas, assim. Eu não sei, provavelmente alguém aqui já trabalha em restaurante, mas quem não trabalha, né, tô só explicando mesmo. Mas é puxado, principalmente a parte das etiquetas, assim, todo dia a gente passava tudo, olhava tudo. Tinha etiqueta que tinha que trocar todos os dias, mas assim, é uma coisa que realmente é um estilo de vida, não é que você tá trabalhando lá, você realmente vive aquilo. Então quando você chega em casa, você fica, cara, tem que trocar aquela etiqueta, amanhã, sabe, sem falta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. Então não é pra todo mundo, claro, não é pra todo mundo, que é uma pressão muito grande, você não pode errar, você não pode deixar feio, principalmente, acho que todos, né, mas principalmente na confeitaria tem que estar assim, muito, muito lindo mesmo o seu prato, e sempre lindo, o sorbet sempre lindo, a quenelle sempre maravilhosa, independente se o sorbet tá, sei lá, muito gelado ou tá quase derretendo, sabe? Então é muito legal assim que você consegue reverter algumas situações, por exemplo, tá dando alguma coisa errada e aí você tem que se virar pra dar certo, sabe? E isso a gente leva até pra nossa vida. Então, se alguma coisa estiver dando errado na sua vida, você vai se virar nos 30, né? Como dizem. Se virar nos 30 até resolver, e é isso. Tanto que a gente, às vezes, faz até umas gambiarras, né? Quem é da gastronomia faz umas gambiarras e resolve. Formas de entrar, como eu disse, vocês podem aprimorar o currículo de vocês, deixar bem bonitinho, mostrar lá. Outra coisa, estagiários também entram, né? Claro que você tem que passar por uma entrevista, até quando você é estagiário, porque eles precisam saber que o seu perfil condiz com aquele restaurante, porque eles têm alguns princípios, sabe? Essas coisas, e aí tem que ver se você faz parte disso ou não, tá? E eu não sei, gente, eu não sei, mas você tem que ter as manhas, pra entrar em alguns lugares. E uma coisa que eu percebia muito lá, gente, muito, eu sou de uma cidade muito, assim, pobrezinha. Não vou falar pobrezinha, que também não é assim, né? Mas uma cidade que a gente tem poucos recursos. E lá, onde eu trabalhava, assim, até pra chegar lá era muito, muito diferente. Muito diferente. Centro de São Paulo, né? E aí as pessoas que trabalhavam lá também eram diferentes, assim, falavam que ia em tal restaurante, que depois ia em tal lugar, super caro, e eu não tinha condição de nem sequer ir naquele restaurante que eu tava trabalhando, gente. Eu não tinha condição, não tinha.
Mas enfim, né, tirando essa diferença, eu tive que me readaptar, claro, eu tive que começar a pensar, cara, eu tô trabalhando aqui, mas eu não sou rica, não tenho nada a ver com esse povo que vem aqui comer, porque tinha também alguns famosos que iam lá, né? Inclusive teve uma famosa que eu tava trabalhando, ela entrou, eu não sabia quem era, gente, eu não sabia quem era, falei com ela e tal, normal, falei com a filha dela, e depois a confeiteira falou, nossa, mas você não conhece ela é apresentadora de TV e tal, eu falei, não conheço. E assim, se eu conhecesse, eu ia ficar totalmente com vergonha, né, de falar com a pessoa. Mas é tudo isso. Eu posso depois, assim, falar pra vocês com mais detalhe algumas coisas, se vocês quiserem. E agora vamos pra parte boa e a parte ruim. Gente, a parte boa, é claro, é óbvio que você ganhou uma experiência do caralho, né? Uma experiência muito boa mesmo. Além de conhecer pessoas diferentes, conhecer pessoas de vários lugares mesmo. E se eu tivesse a oportunidade, eu com certeza iria para outros lugares mais longe ainda para adquirir mais experiência, também outros estados, né, para você começar a experimentar comidas diferentes também. E claro que você também tem contato com chefes muito bons, muito bons. Você vai falar assim, cara, eu não sou nada nesse mundo, eu não sou ninguém ainda. E todo mundo super humilde, gente, nossa, essa é a melhor parte, porque assim, geralmente, claro que eu acho que todo mundo aqui concorda que pessoas que trabalham com gastronomia acham o seu trabalho foda. Todo mundo se acha assim, mas é da gente mesmo. Só que todo mundo muito simpático, todo mundo ajuda bastante, né? Eu não sei se todos os restaurantes são assim, claro que deve ter uns que não são, mas a minha experiência foi ótima, foi maravilhosa. E depois eu saí, né, de lá. A parte ruim, cara, pra mim, assim, no meu pessoal, a parte ruim é porque era muito longe, claro. É que às vezes também usava muito do meu tempo, então não é tipo assim, você vai sair essa hora, não. Você vai dobrar e aí você vai sair depois da meia-noite, 1h da manhã, e é isso, né? Quem trabalha na cozinha sabe, não adianta, então... E eu via muitas pessoas assim, solteiras, sem filhos. Aí, cara, se você for solteira sem filho, você vai fazer muita história ainda. E aí, meu marido, nossa, ele foi assim, sensacional nessa época, sensacional. Ele ia me buscar de carro 1h da manhã, quando eu saía de lá. E eu chegava assim com uma dor nas costas, dor na perna, tudo. Era terrível. Essa parte, assim, a gente tem que ter uma estrutura, assim, de saúde muito boa. Muito boa mesmo. E se você morar perto, é melhor ainda. Tanto que muitas pessoas moram perto, né? Acabam se mudando pra perto do restaurante. Eu até cogitei isso com meu marido. Falei, a gente vai ter que se mudar pra cá, porque não tá dando. Eu moro muito longe, era tipo 3 horas pra eu chegar lá. Eu tinha que chegar mais cedo, porque senão eu chegava atrasada. Se eu chegasse mais tarde, sabe? Eu chegava atrasada. Tanto que, cara, juntou tanto o horário lá pra mim, tanta hora, sabe? Banco de hora, que depois até falaram comigo, porque... Mas, assim, eu queria terminar meu trabalho. Eu literalmente dei meu sangue, eu dei meu sangue. Mas, assim, eu amo muito de paixão. Eu espero que um dia eu também tenha um restaurante. E eu vou trazer muitas coisas que eu já aprendi pro meu restaurante também. Por que eu saí de lá? Eu saí de lá simplesmente porque era muito longe, gente. Era muito longe. E teve época que, assim, tava muito puxado, muito puxado pra mim. Como eu tenho minha filha, teve uma época que eu tava trabalhando de noite, né? De noite, então eu chegava umas 4 horas lá. E aí eu ia embora
1h da manhã mais ou menos, e aí eu não conseguia ver minha filha, simplesmente não conseguia, porque ela ia pra escola, e aí ela teve que ficar mais ou menos 1 mês com a minha sogra. Graças a Deus a minha sogra cuidou dela, tudo certinho, mas assim, eu não consigo trocar essa parte de ficar com a minha filha, da minha casa, da minha família, né? Mas foi uma ótima experiência, Eu espero, assim, que vocês tenham se animado. Se vocês quiserem deixar nos comentários alguma coisa, alguma pergunta, assim, quais eram os processos, o que a gente tinha que fazer lá, como eram as pessoas. Claro que eu não vou falar de pessoas específicas, né? Óbvio. Mas como que são os cargos e tal, eu posso conversar. Eu não sei nem se existe vídeo falando sobre isso, assim, de como é o restaurante, porque antes de eu entrar, eu não sabia de nada. Então, é bom a gente passar algum conhecimento, alguma experiência que a gente já teve, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero fazer mais vídeos assim, falando, contando minhas experiências pra vocês. Principalmente pra quem tá começando, gente. Às vezes a gente acha que a gente não tem nada a oferecer, mas são pequenos detalhes que a gente conta que ajuda às vezes na decisão de outra pessoa, né? Então, tchau, até a próxima!